acho que o legado que a gente deixa, quem somos, isso ninguém nunca vai tirar da gente. Aonde estamos é uma outra conversa. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente, direto da Growth Conference 2022, aqui nos estúdios da Club. Esse programa se chama-se Growth Center. O Growth Center é um programa onde nós falamos mais do universo de growth para quem está no mundo dos negócios e também trazemos essa visão sistêmica dos negócios para quem está na especialidade de growth. Meu nome é Luiz Paulo Teixeira. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, uma barba razoavelmente grisalha. Estou de camiseta preta. Eu estou aqui na companhia de uma pessoa muito especial. Vocês sabem que essa conversa é uma conversa de corner de café, aqueles 15, 20 minutinhos que a gente tem de alívio para falar de assuntos que agradam com pessoas que inspiram. À minha esquerda, uma mulher poderosíssima, especial e mais do que isso, uma pessoa que me inspira, uma grande amiga. Queria apresentar para vocês à minha esquerda a Lu, que vai se descrever quem você é, Lu. Obrigada, Luiz. Gente, do poder todo eu deixo para depois, então não vou falar de poder, não. Eu sou a Lu Lancerotti, eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, meu olho é castanho claro, estou usando uma camiseta branca com uma calça preta, com um colarzinho bem charmosinho aqui, marrom, com um pingentinho rosa. Uma graça, tem E um tênis super descolado, porque ela sempre tem tênis descolados. E um tênis descolado de sola sustentável, né, Luiz? Muito bem. Eu sou mãe de 2 moleques cheio de energia, sou casada, moro em São Paulo, tenho o privilégio de atualmente estar no cargo de diretora de marketing. Eu acho que eu introduzo nossa conversa falando isso. Eu estou na posição de diretora de marketing. Eu não sou diretora, a gente tem que ter muita humildade para acolher também isso, né? Eu acho que o legado que a gente deixa, quem somos, isso ninguém nunca vai tirar da gente. Aonde estamos é uma outra conversa, né? Bom, nós vamos falar muito sobre isso. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lu há 12 meses atrás, a Growth Conference do ano passado. E a grata surpresa que nós tivemos, né, Lu, foi falar de coisas que a gente gosta. A gente fala de gente, a gente fala de sociedade, a gente fala de bem-estar. E a gente vai trazer esse nosso papo, que é muito importante para as empresas que querem crescer e para os profissionais que querem ingressar em empresas e terem sucesso. É sobre crescimento também falar de gente. É ali que começa. É isso. E quando a gente fala de ESG, a sigla, né, que fala de Environment, Governance E social. e Social, que são os pilares do ESG, muito falados atualmente, em organizações que querem estar listadas na bolsa ou têm alguns projetos de capital, estão sendo cobradas para terem ações de ESG. Mas efetivamente, e você que trabalha numa organização global, de expressão forte no seu segmento da tecnologia, o que é viver esse ESG nas organizações, na sua concepção, Lu? É muito legal, obrigada, Luiz. E, gente, eu vou deixar aqui muito claro, né? Eu falo que todo mundo espera que eu vá sentar aqui e falar sobre account-based marketing, sobre growth, e no final a gente vem aqui num papo super gostoso para falar de gente e impacto no nosso planeta. Eu gosto de traduzir muito assim o ESG é sempre sobre pessoas e aonde a gente vive, no final do dia. Eu vou dar 2 passinhos para trás, Luiz, que até eu acho que a gente se conheceu há 1 ano atrás, onde eu ainda estava num momento muito embaixo da mesa. Eu ouvia muita gente falar o seguinte, mas onde você estava antes disso, que ninguém te ouvia falar? Mesmo já estando nessa posição de liderança na Microsoft, sendo uma mulher, num mercado muito masculino, e eu nunca Sim. tinha entendido que esse era um espaço de fala muito importante para mim. E eu tinha muita vergonha, eu falava, nossa, mas tem tanta gente melhor que eu, por que que eu vou estar aqui falando alguma coisa que tem... Pô, a gente tá aqui no Growth, pelo amor de Deus, só tem monstro, né? Olha lá, a gente tá animado aqui, O pessoal você tá tá, animado, o pessoal tá aqui fora animado, tá né? puxado. E aí eu comecei a perceber num trabalho de autoconhecimento, que a gente estava até no warm-up falando sobre autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, e gente, é um processo muito gostoso e natural, né? O que eu descobri comigo? Que eu não gostava
Na verdade, mais do que eu não gostava, eu tinha vergonha de me expor perante algo que eu achava que não estava dentro da minha essência natural. Quando você fala vergonha, assim, você não se sentia confortável e aquilo não te dava aquela força para Ó, fazer acontecer. eu ia falar que a sorte de vocês é que tem esse microfone, porque nessa hora, quando eu começo a falar de gente, de planeta, meu, Como assim? eu começo a jogar meu corpo pra frente, porque isso vem de uma energia, de um calor, de um coração, de um potencial que transforma. E aí eu falava assim, puxa, mas o que que eu posso falar daquilo que é da minha alma? E aí, gente, foi muito legal. Há uns 1 ano e meio atrás, acho que eu comecei com esse incômodo, nessa história de eu tenho um cargo de liderança numa baita de uma empresa, é isso, estar na Microsoft, gente, é um privilégio enorme. Vou fazer 19 anos de Microsoft, Uau. então é um lugar realmente que eu tenho respeito, com valores globais fantásticos. A gente fala de sustentabilidade realmente como algo muito sério, mas eu falava, e eu nesse lugar que eu estou? O que eu posso fazer? E aí, uns 4 meses atrás, gente, foi maravilhoso. Eu estava num evento de marketing também, com os 200 maiores líderes do mercado. Uau. E aí vem o boicote, né? A gente com o nosso sabotador, eu como mulher tenho isso aqui do meu lado o dia O inteiro. tempo inteiro ali. Você não é boa, você não é competente, todo mundo que tá lá é muito melhor Vai, que vai você. devagar, vai no sapatinho. Nem tanto, né? Nem tanto. Nossa, o outro é muito melhor que eu, olha que máximo, olha o que ele faz. E, gente, foi simples como isso. Eu tinha um incômodo, sabia que eu queria impactar o mundo, continuar impactando as pessoas, não sabia o que fazer além do meu time. E aí eu cheguei naqueles eventos máximos que eu ganhei, sei lá, 40 presentes no quarto. E a hora que eu comecei a desembalar tudo, eu empilhei todos os plásticos e papéis de todos os presentes. E eu me achando incrível naquele momento. Tinha. O meu marido, eu tive o privilégio de estar com o meu marido na Bahia. Ele olhou pra mim e fez assim: "Você tá frustrada, né?" Falei: "Eu tô, sabe por quê? Eu faço a mesma coisa." E a gente não percebe. A intenção É é isso. legítima. É isso, Luiz. Puxa, eu falei às pessoas, e, de novo, a área de eventos do meu time faz isso. A gente quer acariciar as pessoas, a gente quer acolher as É pessoas. genuíno o sentimento de É, fazer o bem, de acolher, é né? isso. De querer reconhecer um profissional, de reconhecer um mercado tão importante como a gente tinha ali de líderes. E aí eu fui empilhando. Eu pedi pra moça, falei: "Você faz um favor pra mim? Não joga fora." A moça que estava arrumando o quarto, eu falei: "Deixa todas essas caixinhas, esses papéis, esses plásticos aqui nesse canto." Ela: "Mas a senhora tem certeza?" "Eu tenho certeza absoluta, eu Não mexe. preciso disso, não mexa." E aí, eu comecei a perceber que aquele incômodo que eu, como um ser humano, tinha, cabia um espaço dentro do meu cargo atual e da minha função. E eu olhei e fiz: disso tudo, na Bahia, o que que eu ganhei da sociedade local? O que que eu ganhei dos artesãos do região? Daqueles doces maravilhosos, daquelas comidas. Eu ganhei de 45 mais ou menos presentes, 2 que eram uma cocada e o outro um outro doce que eu nem lembro o nome, mas aquilo me deu um calor. Eu saí de lá e falei: "Eu acho que eu encontrei alguma coisa que faz sentido." E olha que legal, Ah, Luiz. e eu vou fazer uma pergunta depois dessa que. Eba. Não, pode fazer, porque essa Não, história ela é linda, assim, de e como sabe o uma coisa fluxo muito acontece. louca? Às vezes, eu imagino, porque eu não estou na sua posição, ser dirigente de uma grande organização gera muitas expectativas nas pessoas. Você está com a Lu, nossa, eu vou conversar sobre marketing, eu vou falar sobre as coisas incríveis da Microsoft. E até mesmo na organização, na sua posição de executivo e dirigente, muitas vezes as pautas são sobre o negócio, sobre forecast, sobre Lógico. orçamento. Que momento onde quem está em volta, que tem pouco tempo comigo, eles querem muitas outras coisas, em que momento que eu vou conseguir encaixar a minha pauta, que não é a expectativa delas, e como que eu tenho que me preparar para ficar segura, para falar assim, eu vou falar de uma coisa que a pessoa não está esperando, mas eu sei que é importante para ela e é importante para mim. É difícil. Eu não sei se você conseguiu pegar minha coisa. Eu consegui super, Luiz, e eu vou continuar. Olha que legal, né? Eu falo que o fluxo é tudo na vida, né? Eu ia continuar contando a história da Bahia quando você fez a pergunta e conecta. Essa frustração, e foi uma frustração, um incômodo mesmo que eu tava lá. E aí eu fui para uma palestra de uma pessoa incrível, até comentei com você ontem, que você Sim. me permite, eu vou falar, que é o Claro! Carlos Burli, que é o surfista de grandes ondas, gente. Eu sentei na mesa com ele e com a Renata Vega, que é a namorada dele. E aí
Eu não sabia quem ele era, aquela coisa muito Luciana, que o Luiz já me conhece, eu só dou Fantástica, que gafe. a gente adora. Ah, gente, assim, tem gente maravilhosa no evento que a gente tá, eu passo pelas pessoas, eu falo, gente, tem gente tirando foto, deve ser alguém muito importante que eu não tenho a menor ideia. Mas essa sou eu gosto de ser assim na vida, eu acho que a gente é ser humano acima de qualquer fama que a gente ganha. E aí foi legal, porque eu sentei na mesa com ele e a gente começou a falar sobre outros palestrantes, também sobre a história de inclusão, de diversidade. E aí foi muito legal, porque a gente começou numa conversa meio de revolta. Mas é um absurdo, a gente em 2022 ainda tá nisso. E aí o Burle, com aquela, gente, com aquela essência, aquela presença dele, ele fez assim. Mas, gente, não é sobre revolta, é sobre atitude. Hum. Luiz, ó, eu não tô brincando, eu fico todas as vezes que eu trago essa energia para o meu momento, isso toca minha alma de novo. Gente, não tô falando de religião, não tô falando nada disso aqui, Não, hein? Tô falando de essência, de ser aí é que tá. humano, do que a gente se conecta na vida. Não, e da responsabilidade, que cai assim direitinho. Cara, É você é essa. isso. E aí, quando a gente fala da poderosa, É e isso. aí? O que E você dá? ai, E aí a atitude? Onde está a sua atitude diante Luiz. a revolta que você sente? Aí, como ele falou, não é sobre revolta, é sobre atitude. Eu falei, Burle, você me permite compartilhar um pouquinho do incômodo que eu acordo há muitos anos? E eu acho que eu não encontrei meu espaço ainda. Mesmo sabendo que todos nós, gente, como seres humanos, todos nós temos um espaço de Sim. fala nessa vida. Sim? E viemos para fazer alguma coisa, e graças a Deus, cada um veio no seu quadradinho para fazer aquilo que tá dentro de você. Ele fez assim: me dá algum exemplo do que você já gostaria de fazer. Eu falei: a história dos brindes. Ele falou: e você não tem um time de eventos embaixo de você? Eu falei: tenho. Ele Tenho. falou: e o que você faria de diferente se você estivesse liderando esse evento? Eu falei: eu teria comprado bolsas de palha feitas pelas artesãs locais, eu teria comprado cocada. Ele fez: e o que te impede de ter esse pensamento quando Clicou. você vier? E aí? Luiz, eu saí de lá louca, Foi a alucinada. primeira. Aquele assim, eu saí de um tempo livre e fui correndo pro computador mandar um e-mail. Eu precisava comentar com todo mundo. Sabe aquela história de falar, eu achei. E aí, gente, foi lindo porque eu contei uma história pra ele. Eu falei, eu conheci o pessoal da galera do Clique, que é uma mãe apaixonante, que se especializou, uma autodidata, em profissionalizar adolescentes e adultos com síndrome de Down e autismo. Ela tem como eu digo, ela dá aula para essas crianças de foto, e ela tem a tropa de elite, que hoje ela tem 12 deles. Eu chamo de crianças, gente, porque eles são uma alma de uma pureza sem fim. Eu falo que é a evolução humana. Eu também. E a gente descobriu eles e eu falei, então, toda vez que eu vou fazer um evento, eu tenho cobertura fotográfica. Eu faço centenas de eventos. Eu pensei em, desde sempre, chamar os mesmos fotógrafos profissionais, também fazer um mix com eles. Fez, faça. Gente, Simples desse jeito. simples como isso. O que que eu gosto muito desse convite, Luiz? Quando eu comentei isso com o meu time, é impressionante o olhar das pessoas, como crescem, no sentido de falar, eu não vou fazer nada além do que eu já faço. Porque isso, eu não dei overload no meu time, Não, tá? olha que coisa legal. Vamos pro mundo dos negócios? Vou fazer SG. Eu continuo cumprindo o meu budget. É isso. Eu continuo fazendo bem feito como faço, inclusive trazendo um outro olhar, uma perspectiva diferente. É E eu isso. tenho uma atitude que tem contexto. Perfeito, Luiz. Eu gosto tanto de trazer isso na prática que eu comecei a fazer essas conversas em âmbito pessoal. E todo mundo tem algum amigo que compra um brinde ou que contrata um fotógrafo que seja para uma festa de filho, para um casamento. Por que não você buscar outras alternativas? Quantas ONGs hoje ou empresas têm essa parte de Posso inclusão? tocar num outro ponto que eu acho que é legal pra caramba, que as pessoas às vezes Lógico. não falam? A inclusão, ou vamos falar, esses movimentos que a gente faz com as organizações governamentais ou com qualquer outro movimento, parece aquele lance de vou doar um pedaço a quem precisa, mas não é só sobre isso. Não. A gente fala tanto de inovação, a gente fala, é difícil, a gente vai ficando mais velho, é difícil ter aquela música que toca, nossa, aquele acorde, ou aquela frase, ou aquele maneira de cantar. É difícil a gente encontrar coisas novas que arrepiam ou que muda a maneira da gente sentir.
Nosso olhar muda. E se a gente não tem nas nossas organizações pessoas que vêm de lugares diferentes, que sentiram coisas diferentes, É isso que mesmo. viveram desafios diferentes, as respostas serão as mesmas que a gente tinha no passado, que Lindo. não solucionarão o futuro. Então, existe uma racionalidade na diversidade, na inclusão, que há Concordo. benefício para o organismo vivo chamado empresa. Perfeito, Luiz. Isso, e é legal, né? Porque acho que tem dois aspectos aqui te escutando. Gente, isso é outra coisa. A gente precisa escutar as pessoas e não ouvir, né? Eu não falei disso, isso é uma outra pauta. Porque ouvir é mecânico e quem escuta tá com atenção plena. Mas você é Então, sempre muito doce comigo e eu agradeço. imagina. Mas a escuta faz com que eu não esteja preocupada com o que eu vou te responder e sim o que realmente a gente está aqui para trocar. E olha que legal, né? Porque você falou de dois aspectos que me vêm muito assim de extremos: a gente como indivíduo e a gente como corporação. Primeiro não existe empresa sem pessoas, né? Você acabou de falar. Inexiste. Gente, todo CNPJ tem um CPF. Essa é a boa e velha fala de todo mundo. Mas eu vou dar duas falas muito rápidas, assim, sobre esses dois cenários, para a gente ver como a gente tem um papel importante. E eu, como líder, eu me sinto super, super privilegiada de poder dar essa mensagem aqui. Eu trabalho numa das maiores empresas do mundo. Eu tenho um cargo alto, sou uma mulher. Eu tenho muito espaço de fala hoje por conta dessa conversa. Microsoft percebeu que essa história da inovação através da inclusão real da diversidade, por exemplo, com o controle remoto acessível do Xbox. Enquanto a gente tinha pessoas na parte de desenvolvimento de produto com as mesmas características, a gente não acertava a mão em produto. Gente, eu nem faço, eu não sou Não, marketing de é produto. um É um exemplo. exemplo de mercado. Vamos entender o que tá dentro o que se aprendeu com algo dentro de casa. É isso. E aí, a hora que eles colocaram pesquisadores e pessoas com deficiências reais, e o que, que é essa deficiência? É um deficiente visual? É um deficiente motor? É momentâneo esse defeito? Porque vamos lá, e se eu quebrei o braço e quero jogar Xbox, eu não posso? Porque tem o sazonal também. Ou se Sim. eu tive filho e tô carregando meu filho no colo, eu não posso usar um celular, porque para tudo é assim, para toda. A gente fala, tem uma expressão que eu adoro, a gente tem um lead de diversidade que fala sobre isso. Ele fala que os ambientes não são diversos, os ambientes não são inclusos, né? Que as pessoas precisam ser incluídas. Esse olhar, gente, é maravilhoso. É maravilhoso e ele é um caminho. E aí vem a história de não é sobre revolta e culpa, é sobre atitude. Não é a gente ficar com o chicotinho, ah, é porque eu não faço nada. Não, todo mundo pode fazer um pouquinho dentro do seu dia a dia. E no âmbito pessoal, gente, eu quando vou dar aula ou faço aula caso Microsoft, eu trago essa história do convite para o ESG, para os 17 ODS, sustentabilidade, impacto social, chamem do que quiser. As pessoas falam assim, ah, mas é muito fácil para você no cargo que você está, na empresa que você está. Aí eu dei um exemplo outro dia numa aula que foi uma delícia, Luiz. Eu tava com um professor encantador que me dá espaço de fala também, super agradecida a ele. E ele tava tomando água nos copinhos plásticos e eu com a minha garrafinha na caixa, né, tomando, e eu vou lá no bebedouro, eu encho. Aí ele falou, mas me dá um exemplo prático. Eu falei, por exemplo, se eu tivesse aqui com um monte de copinho plásticos dando aula, eu acho que eu não estaria sendo consistente. Aí sim seria só uma máscara do que eu tô falando. O meu sapatinho ser de borracha, então, é porque nada é 100%, mas é um caminho. Eu tô tentando. Se a gente, nos momentos de consciência, a gente partir para escolhas, já é o primeiro passo. A verdade é que a profundidade vem com a consistência. E depois que você passou a primeira onda, você vai a segunda, a terceira, e aquilo se torna nativo e natural. Nativo e natural. E ó, gente, é muito gostoso quando você bota esse olhar e você percebe que dentro da sua casa, e eu não tô falando aqui só de reciclagem de lixo. Eu tenho uma senhora que trabalha em casa, eu comecei a olhar e falou o seguinte: para as próximas gerações da família dela serem impactadas, o que eu, Luciana, neste lugar de privilégio, de que estudei, fiz faculdade, fiz pós, sou líder de uma empresa, eu posso fazer na vida dela, porque a dela eu já sei que foi comprometida. Mas e a neta dela? Eu vou provocar isso, porque E eu os ciclos são acredito. de 20 anos, hein? É isso, Presta atenção. eu tô olhando lá pra frente, eu não tô Ó, olhando hoje eu não sei só. se você conhece as meninas das Tech Girls, que fazem pegam lixo eletrônico, fazem bijuterias, É isso. bijutex, né? Bijutex. Gente, A gente teve uma conversa, a gente estava num evento, a gente estava na van. Conversa de van de palestrante é assim. E a gente estava conversando, fazendo uma analogia.
Hoje, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar do Vortex, que acontece dos plásticos nos oceanos e tal. Isso não é o resultado de algo que aconteceu ano passado. Isso nos anos 80, 90, o consumo acelerado de produtos que não são biodegradáveis, a gente não sabia das consequências e foi consumindo. E quando a gente botou a mão na consciência, já foram 20 anos depois e agora está difícil de resolver. Existem coisas que a gente tem tempo de mexer agora. E assim como o filho, aquele filme O Óleo de Lorenzo, eu tenho uns desafios para agora, mas eu talvez consiga ajudar para os próximos 20 anos. E isso tem a ver com legado, isso tem a ver com travesseiro. A gente dormir no travesseiro e ter a consciência que a parte fizemos e ter também a paz de poder levar informações que fazem bem para o mundo e para as pessoas. Então, no nosso caso, a gente está falando lá não só do lixo eletrônico, mas da diversidade. A hora da atitude é agora, principalmente por causa do mundo daqui 20 anos e não só o mundo de hoje. Talvez não dê para salvar. Posso dar um outro exemplo que foi muito legal? Lógico, Luiz, por favor. Uma vez teve um encontro entre presidentes nos Estados Unidos, Barack Obama recebendo, por exemplo, o pessoal do Silicon Valley, e a Michelle Obama, nada como político, mas pensando tá caindo uma chuva danada aqui. Nossa, gente, eu posso falar? Eu até assustei, eu falei, o que tá acontecendo? Acho que tem um ar-condicionado ligaram aqui dentro Não, de cima uma das chuva danada. cabeças. Mas aí a Michelle Obama naquela época pegou essa reunião, né? 10, 15 grandes líderes de techs mundiais. Vocês perceberam que aqui nós somos majoritariamente, ou se não, a totalidade de empresários brancos, homens. O que vocês pensam disso, né? E aí houve uma resposta também muito inteligente. Falou assim, olha, nós até gostaríamos, mas nós temos um problema da geração que durante muito tempo, principalmente no momento da infância, as crianças não eram estimuladas, por exemplo, as meninas a jogar um videogame, a olhar um processo de tecnologia. E esse universo afastado na infância fez com que elas não entendessem que aquilo era um ambiente ou algo possível para a tecnologia e deixou um delay no universo para elas. Então, talvez a gente não consiga resolver agora, mas a minha solução, Michele, é a gente olhar para a próxima geração daqui a 20 anos. Porque se a gente não mexer hoje nas crianças de hoje, A gente próxima comprometeu, geração é isso. vai ter a mesma coisa. Luiz, olha, a gente poderia fazer mais um podcast inteiro falando só sobre isso, Desculpa, porque eu achei tão belo e assim, a reflexão, isso. que assim, É lindo. a atitude não é só uma coisa, é cool ter atitude. Nossa, Lu, que legal que você pensa. Eu acho que é um chamado de urgência. Chamado de urgência. Precisa ter, cara. Ô Luiz, e o convite é, não deixem de fazer a coleta do lixo reciclável, do lixo eletrônico, mas eu vou te dar uma resposta sobre isso de olhar para frente. O fato de eu ter ajudado a G, e gente, falo da G porque eu vou te dizer, eu perdi minha mãe há anos atrás, e ela se tornou avó dos meus filhos. Ela tá há 12 anos comigo, ela viu meus filhos crescerem, eu tenho um de 9 e um de 14, que ainda são crianças, e eu vou te dizer que quando bate uma viagem ou bate um desespero, quem me acode é ela. Eu olhava e falava, ela não tem uma casa. Como é que eu faço ela cuidar dos meus filhos, que são meu maior bem? De mim, do meu marido. Ela cozinha brilhantemente, gente. G, Deus na terra, pra mim. E eu falava, ela não tem uma casa? Eu posso ajudá-la a construir uma casa. E, gente, eu não tô falando de milhares, de milhões, nada. É uma casa que dê um mínimo de dignidade pra ela e pra família viverem. Outro dia, a netinha dela tem uma neta de 4 anos. E eu me emociono muito quando eu lembro disso, porque ela me mandou e fez assim: Hello, dona Luciana. Aí ela fez assim: fiz minha primeira aula de inglês. Pra gente e pra quem tá escutando esse podcast, fala assim: mas isso é o básico. A gente não é básico, né? A gente é um topinho de pirâmide. Pô, a gente E precisa qualquer enxergar fora pessoa da que tá bolha. aqui. Cara, e o Brasil é super plural, mas a gente não precisa ir muito longe para entender que a realidade, que as carreiras que nos trouxeram, ela é muito distante da realidade de mundo. Volto a dizer, não é só sobre piedade, mas eu acho que existem muitos benefícios para todos. Saibam, quando a sociedade ganha, quando o mundo ganha, a gente ganha A também. gente ganha, Então Luiz. precisa jogar o jogo, a atitude ela é real.
Que bom que você traz essa percepção, Lu, pra gente não entrar num greenwashing e achar que, ESG é legal, a gente precisa ter. Peraí, eu Não. prefiro que você viva o ESG do que você me diga que pratica, Isso. né? Ó, gente, eu acho que a gente deve estar fechando já, né? Porque é isso, o Luiz sabe que, gente, quando entra nisso, se eu estivesse falando de performance, eu ia falar mais rapidinho, mais sequinho, mas de gente, realmente, de planeta, Eu que com... peço desculpas, porque a gente gosta tanto de conversar do Imagina. assunto, acho que é um assunto que toca, então a gente acaba indo longe, mas, Lu, você Não. é sempre bem-vinda aqui. Ai, que delícia. Eu me sinto super acolhida mesmo. Mas eu gosto de fechar essa conversa, ou melhor, de abrir essa conversa, porque a gente não tá fechando, a gente tá abrindo. Deixando o convite simples. Olha para o seu lado e lembra que se você impactar, eu não sei quantas centenas ou quantas milhares de pessoas vão ver esse convite que a gente está fazendo aqui. Uma pessoa que você dê a possibilidade de alguma coisa, seja, eu fui fazer um brinde da empresa, desde comprar mais mochilas que os Se questione executivos. se vem com plástico, por exemplo, ou então se o café que É serve ele isso, tem. Isso nós estamos falando de sustentabilidade, mas pense também numa contratação. Não estão pedindo para contratação. afetar o budget. Não, Mas, cara, tem benefícios. é isso. Gente, ó, vou dar um exemplo. A gente, Microsoft é patrocinador do evento que a gente está agora, fazendo a captação desse vídeo, desse áudio, vídeo, podcast, videocast. E aí, olha que legal, eu falei, pessoal, eu super topo. Só que o café, vamos pegar um produtor de café brasileiro? Claro. O copinho, vamos garantir que é de papel Cuidar dos reciclável? nossos. Ali Vamos. do lado, às vezes o produtor tão bom quanto, não É faz isso. nenhuma. Faz toda a diferença. Não E a, faz, às vezes, nenhuma diferença pro orçamento e total diferença para quem tá do lado. mas faz diferença na cadeia da mão de obra que ele Pô, contratou e da sensacional. oportunidade. Então, o convite é simples como isso, gente. Tem, tá na frente. A gente tem uma normose, como você tem falado, que é essa, meu, a gente tá numa trilha, tipo, faz, que é meio robotizada. Você der aquela respirada e falar, posso, e se não der, tá tudo bem. Mas na próxima, continue se perguntando, porque a gente tem A espaços. reflexão já é um grande, É um uma trunfo, grande ajuda para isso. sem dúvida. Lu, para a gente fechar, as pessoas que querem saber mais, a página 2 daquilo que você fala, dos lugares que você dá aula, sobre Microsoft, sobre sua jornada, onde as pessoas encontram a Lu? Aff, Maria, olha lá, a diretora de marketing falando que não é uma pessoa muito digital, gente, mas eu não sou pessoalmente, eu sou uma pessoa mais discreta, por mais que eu goste muito dessa conversa. Eu falo que eu sou introspectiva, eu não sou uma pessoa muito expansiva, mas o meu LinkedIn é onde eu normalmente costumo levar mais esse tema. Hoje, por exemplo, aqui no Growth Conference, eu pedi o espaço mesmo de fala para a gente falar de ESG aplicado à prática de marketing, que é parte dessa conversa que eu estou tendo a coragem que o Luiz me deu o privilégio de poder falar aqui. A sorte é Então, nossa. imagina, querida. E eu fico o convite, porque é lá que eu falo, gente. E por favor, se no Instagram às vezes eu não der aceite, é porque, meu, ali eu boto minha cachorra, meus filhos, e às vezes eu me perco nesse mundo Ó, louco. LinkedIn é um É o ponto. E canal. lembrando que LinkedIn não é só para pedir emprego, hein, gente? LinkedIn é Não. para se conectar É empresarialmente. troca, é troca. A gente aprende tanta coisa E linda. networking troca é primeiro sobre doar, depois a coisa vem. É isso, gente. E é fluxo. É É isso aí. impressionante. Quando a gente se abre para o mundo vem na nossa frente, meu, com uma beleza. Então fica aqui o convite para essa reflexão. Acho que é o melhor, a melhor fala que uma líder mulher numa empresa de tecnologia, numa das melhores empresas do mundo, pode deixar aqui. Lu, sempre orgulhoso de ver você inspirando a gente no mercado e no dia a dia. Eu posso dizer a você que eu me sinto honrado de conhecê-la e ter o privilégio de poder conversar com você com tanta legitimidade, olhos nos olhos, a gente não ter nenhuma frescura ou nenhuma trava de falar aquilo que a gente pensa. Eu realmente me sinto privilegiado em nome de todos que estão aqui. Muito, muito obrigado por você existir e entregar isso para todo mundo. Ó, equipe. Vamos todos juntos. É isso, E gente. você, então, que está aí, mais uma grande oportunidade, não só uma aula, mas um bom convívio com gente que acontece, que faz. A gente aqui com a Lu. E eu falo Lu mesmo, porque você é tão querida que dá vontade de te abraçar. Então, tivemos aqui com a Lu com um assunto importante, urgente, que não foge ao mundo do crescimento e não foge ao mundo dos negócios. É pauta urgente, cotidiana e espero que aplicável no seu dia a dia. Estamos aqui com o Growth Center e logo mais com mais um encontro, mais um episódio para você que pensa, que vive negócios e quer saber mais de Growth ou então está na especialidade do Growth e precisa amplificar seu mundo pensando no negócio. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!